Nós estamos de volta com o Direito de Cidadania, hoje debatendo a redução da maioridade penal, um tema que o Brasil inteiro está discutindo. E hoje a nossa plateia está diferente, como eu já falei, a gente tem aqui alunos do Liceu Piauiense, a Escola Zacarias de Góes, que aliás vai fazer aniversário esse ano, né? Quantos anos é, professor? Então, 168 anos. É uma longa história. Pois bem, eles hoje estão aqui porque eles fizeram um júri simulado sobre a redução da maioridade. Vamos para a primeira pergunta? Quem começa? Vamos lá? Tá pegando? Oi, boa noite. Boa noite. Eu queria fazer a pergunta para o seu advogado Anderley. É que a atual idade penal foi estipulada em 1940, né? No atual governo de Getúlio Vargas. Eu queria saber qual o critério que se utiliza para pôr a idade penal em 18 anos, sendo que a idade para poder votar, inclusive para presidente da República, para poder gerir empresa, casar, ser autossuficiente, é de 16 anos. Qual o critério que se usa para fazer essa diferença? Porque soa como 2 pesos e 2 medidas. Juridicamente, você tem razão, né? Existe aí 2 pesos e 2 medidas, né? Juridicamente, do lado civil, é visto pelos juristas que você, enquanto cidadão, enquanto pessoa humana, seus atos para realizar negócio jurídico, o entendimento é que a idade seja aplicada no Código Civil, enquanto que a redução para atingir a idade para você responder criminalmente é de 18 anos, né? E isso é levando em consideração o desenvolvimento psíquico do ser humano, né? E temos que, atualmente, essa bandeira é levantada pela Defensoria Pública, por várias outras instituições, né? O Estatuto prevê que o adolescente, ele é um ser humano em fase de desenvolvimento, né? Tanto mental quanto físico. E essa idade de 18 anos, ela foi concebida anteriormente e a explicação natural e jurídica é essa. Tá certo. Próxima pergunta? Doutor Jurandir, o senhor acha que reduzindo a lei vai diminuir a violência? Olhe, o prognóstico do resultado prático dessa redução é difícil de avaliar, por ser uma consequência futura, e a gente não pode fazer futurologia. Bom, mas o que eu posso lhe dizer é o seguinte: a lei do jeito que está é um estímulo a que o jovem ingresse na criminalidade. Por que o estímulo? Porque ele sabe que é penalmente irresponsável. Isso estimula. Muitos, perguntem a policiais, muitos dizem, eu não tenho responsabilidade, eu posso cometer um delito. Vamos ver, como é que age o mecanismo da lei penal? Por que existe pena? O direito é composto de normas de conduta. No campo penal, essas normas são rígidas, porque o escopo da lei penal é evitar cometimento de crimes. Quando a lei diz, no artigo 121 do Código Penal, matar alguém pena 6 a 20 anos, significa que o Código está dizendo, não deve matar. A norma que está embutida naquele dispositivo a pessoa não deve matar outra. Agora, se o fizer, ele fica exposto a uma pena de 6 a 20 anos, conforme as circunstâncias. Essa ameaça, a lei abstratamente estabelece ameaças de aplicação de pena a quem infringir o Código Penal e qualquer lei penal. O fato dessa ameaça abstrata na lei produz um temor, produz um respeito. Por exemplo, eu tenho vontade de matar uma pessoa, mas se eu matar uma pessoa, eu vou para a cadeia, e por isso eu não mato. Então,
a lei estabelece um contraestímulo a quem pretenda ou tem alguma inclinação para um ato violento antissocial. Se eu enfraqueço esse mecanismo, eu estimulo o crime, estimulo as condutas criminosas. Por isso é que eu digo que esta redução é uma necessidade para uma sociedade em convulsão como a nossa. O governo deveria, o Estado deveria se preocupar com a educação e a questão social antes do jovem cometer crimes. Gasta-se uma massa de recursos imensa para recuperar o drogado, e isso é uma atitude bonita do Estado, mas não para recuperar os menores que cometem infrações, atos infracionais. É uma questão de gramática, né? Muda a linguagem para disfarçar a verdadeira natureza. Também é motivo de reclamação. A população critica, por exemplo, o fato de não poder falar prender, e sim apreender. Né? Que é uma... Se apreende coisa. Isso também gera impunidade, Se apreende coisa, não se apreende pessoa. Isso é uma camuflagem gramatical, né? Para ocultar, não é? A benevolência indevida nesses casos. Não, prender não. E o que é que se coloca? Apreender. Apreende-se objetos, coisas, etc. Mas não pessoas, não é? Dá essa sensação, a população reclama disso como uma sensação de impunidade. Para disfarçar, para ocultar. É sempre a fraude. Nós somos uma sociedade muito habituada a fazer essas coisas, a camuflagem. Pois bem, de modo que eu entendo, e o meu entendimento é um entendimento comum, popular, das pessoas, que se um jovem de 16 anos tem vontade de ingressar no crime, ele, dispondo de uma legislação atenuada, que não vai lhe cobrar a responsabilidade, ele é estimulado a entrar. Um de vocês questionou o motivo pelo qual o Código estabeleceu esse parâmetro de 18 anos para o teto da imputabilidade. O Código é de 40. O Código de 40 reflete a cultura dos anos 30, dos anos 10, 20, 30. Naquela época, um menino não se sentava nem à mesa. O menino não sabia de nada. Uma moça daquela idade não sabia de nada. Hoje, um garoto de 16, 17 anos, né, sabe tudo de informática, sabe o que acontece, tem contato com o noticiário. O amadurecimento, a sociedade moderna atual, trouxe um amadurecimento precoce dos jovens. Isso não existia na década de 30, na década de 40. Isso não existia. Verdade. Próxima pergunta? Boa noite. Boa noite. Doutor Jurandir, você acha que, de modo geral, as leis são complacentes com os crimes que esses jovens andam cometendo hoje em dia? Acho uma complacência inadmissível, prejudicial ao próprio jovem. Porque se um rapaz pensa, tem vontade de traficar, mas se ele pensar, ora, eu posso pegar uma pena grande, uma pena de 4, 5 anos, se eu for fazer tráfico. Mas então aquilo é um contraestímulo a um pensamento desse. Mas, se ele souber, não, eu passo aí alguns meses num delito de pequena
de pequena gravidade, etc., ele é estimulado a entrar. E quando entra no crime pequeno, ele chega ao crime grande rapidamente. Tá certo. Porque as quadrilhas querem jovens para se escudarem nesses rapazes. Tá. Professor, pois não, pode falar. Jurandir, o senhor colocou que a lei de maioridade penal a partir de 18 reflete a cultura da década de 30, isso. E o que a gente percebe é que o sistema prisional, ele não evoluiu. É verdade. Se não evoluiu, por que agora a questão da redução da menoridade penal para 16 anos não é querer maquiar essa questão? Então, a gente percebe que o sistema prisional é falido. Ele não recupera menores, nem os presos que estão aí. Esse sistema socioeducativo, né? Isso, esse sistema socioeducativo. Nem então, o prisional, nem o socioeducativo. Nenhum dos dois. O que propor, aliado com a redução da menoridade penal que o senhor defende, de imediato para ter solução, para a gente não se decepcionar daqui a 2 ou 3 anos, para a gente não afirmar, olha, não valeu a pena toda essa discussão. Vamos ouvir também o Anderle aqui, porque se falou sobre o sistema, né? Que a gente até, eu acho que é uma unanimidade aqui, que realmente é um sistema que não funcionou, que não deu certo. Não sei como seria. Mas eu só queria corrigir. Fala-se, o sistema. Não. A questão não é o sistema legal. Quando ele diz sistema, eu penso logo, é o sistema legal. O sistema criado pela lei. O sistema de ressocialização de menores. Mas o Estado brasileiro não cumpriu, não cumpre e não cumprirá o que a lei determina para o sistema prisional. O sistema prisional, e eu ainda estou falando de sistema, é uma lástima. A pena não tem por finalidade única recuperar, não. A pena é castigo. É castigo. E a recuperação, é claro, é um acessório e deve ser estimulada essa recuperação, essa ressocialização, porque aquele homem vai sair. E deve sair melhor do que o que entrou. Está acontecendo o inverso. Veja, há casos, eu vi recentemente um estabelecimento que tinha capacidade apenas para uns 30 presos, estava com 150 presos. As pessoas dormindo em pé porque não tinham como deitar. O sistema é uma brutalidade. Nós estamos discutindo aqui a questão da imputabilidade, inimputabilidade, da responsabilidade ou não, etc. Agora, o Estado, lamentavelmente, e sabe por que não cumpre? É porque preso não vota. É porque preso... Isso é um Estado hipócrita. Se preso votasse, os deputados teriam mais senso de responsabilidade. Se nós criássemos penitenciárias como determina a lei, aí sim poderíamos recuperar, ressocializar os detentos. Anderle, queria perguntar para você o seguinte, há essa proposta de, por exemplo, se aumentar para 8 anos o tempo de internação, é uma das alternativas. No caso aqui do Piauí, teria condição de se ficar 8 anos com o menor, do jeito que as coisas são hoje, da forma como é? Olha, é uma questão a ser discutida e planejada, né? Mas do jeito que é hoje, por exemplo, vamos supor que hoje houvesse essa possibilidade de se condenar um menino a ficar 8 anos no SEM. Vocês teriam estrutura para isso, para manter durante 8 anos? Estrutura, sim, que nós temos, né? A questão é desenvolver um planejamento, uma estratégia para toda a equipe técnica, toda a diretoria, toda a secretaria dar efetividade durante esses 8 anos, né? Mas hoje, no sistema que existe hoje, a forma que existe hoje, seria possível? Seria possível, né? Se trabalhamos o adolescente em 3 anos,
aumentando esse prazo para 8 anos, teríamos até mesmo uma possibilidade de trabalhar esse adolescente melhor. Tá. Quem quer fazer mais perguntas? Vamos lá. Boa noite, meu nome é João Manuel. Boa noite. Eu queria perguntar para o senhor advogado Anderli que, com o passar do tempo, a sociedade mudou. E, com isso, leis tiveram que se adequar a essa sociedade. Leis que existiam antes tiveram que mudar e leis que também existiam antes deixaram de existir. Prova disso são leis que hoje em dia já dão direito ao jovem de 16 anos votar, se casar, constituir uma empresa. E leis, como exemplo, a lei da sedução, que deixou de existir por não se adequar aos tempos de hoje. A lei que define a maioridade penal, ela está acima dessas leis para não sofrer uma mudança, visto que o ECA hoje, em termos tomados para o Brasil todo, 50% dos jovens que vão para lá voltam para o crime. Ou seja, a cada 10 jovens que vão para o ECA, e lá se dizem ser ressocializados, 50% voltam para as ruas, ou seja, metade. Em regiões do Brasil, chega a ser 70%. Ou seja, e casos também como o que aconteceu aqui no Piauí, e entre outros, como o próprio doutor Jurandir citou, do Vitor Hugo, quando ele deu o exemplo do rapaz que matou sem motivo nenhum e mesmo assim continuou solto, isso mostra que o ECA ele é um sistema que não ressocializa e que só aumenta essa questão de impunidade. Então, a lei realmente não seria um meio viável para resolver a impunidade, uma vez que a lei não está aí não para acabar com a educação e nem para acabar com a criminalidade, já que uma lei sozinha não pode acabar com isso. A lei realmente não ia fazer o papel que ela tem que ser feito, que é punir aquele que comete um crime de natureza hedionda. Veja bem, o foco não seria tão isso, né, nesse sentido, porque o ECA ele tem uma diretriz especial ao adolescente, né? Foi conquistado uma evolução legislativa no tocante ao adolescente, porque teríamos o Código de Menores anteriormente e foi instituído e não o ECA, é para proteger menor infrator, né? Um estatuto que protege crianças e adolescentes no Brasil. E aí existe um princípio grande dentro do núcleo do estatuto, que é o princípio da proteção integral. Qualquer lei que venha afrontar essa proteção integral, ela tem que ser repudiada, porque dentro desse núcleo de proteção integral, existem outros núcleos de menor visibilidade, mas que deve ser atendido. Uma delas é o princípio da brevidade, né? Esse princípio prevê que o adolescente ele deve passar no prazo máximo de 3 anos dentro do sistema socioeducativo, né? Se criarmos uma lei para repudiar qualquer inovação, qualquer alteração positiva no ECA, estaríamos colocando para trás, né, regredindo no tempo, voltando à época do Código de Menores. Como é que nossos políticos agem? A falência da educação pública é um fato, principalmente nos bairros mais pobres, na periferia, nos municípios mais longínquos. Não há assistência ao jovem. Não é? E isso propicia a arrecadação desse jovem por entidades criminosas, por bandos criminosos, e o jovem se sente desassistido. Mas faz-se uma lei para proteger o jovem só se ele delinquir, só se ele cometer infrações penais. Mas o ECA é bem mais do que isso, né, doutor Jurandir? Eu não estou me referindo ao ECA. Ah, tá. Não é? É esse sistema de responsabilidade penal só aos 18 anos. Vamos proteger nossa juventude através de escolas bem estruturadas, através de escolas que não faltem a merenda escolar, através de alternativas para que esses jovens, em terminando o curso fundamental, é fundamental que se diz? No ensino médio. O ensino fundamental. Tem que ser o ensino médio, tem que ir pelo menos até o médio, né? O médio. Na minha época era ginásio e científico.
Eles aqui são do científico. Então, isso aí são Estão do científico. terminando, eles já estão terminando, Muito bem. vão para a Muito universidade. bem. Eles devem ser assistidos, o Estado deve se preocupar com a introdução dos jovens no Verdade. sistema de trabalho, o ingresso no ensino superior, enfim, o jovem tem o direito de ser assistido pelo Estado, mas não só se delinquir, se cometer crimes. Verdade. Vamos para o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com Direito e Cidadania, hoje discutindo a redução da maioridade penal. Até já.